A Previdência sozinha ainda representa quase metade do orçamento primário. Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. A conta de hoje é a conta da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada no final de 2019. Seu objetivo era reduzir o crescimento dos gastos do INSS e do regime dos servidores públicos ao longo do tempo. A expectativa era de uma economia de até R$1 trilhão em 10 anos. Só que nos últimos anos, continuamos ouvindo falar de déficits, dívida pública crescendo e juros altos. 5 anos depois, quanto essa reforma economizou? E o que foi feito com esse dinheiro? Uma forma de responder é comparando as projeções anuais do Poder Executivo para os gastos com a Previdência. Antes da reforma, a previsão para 2024 era de gastos de R$1 trilhão e 350 bilhões de reais no regime geral, o regime operado pelo INSS. O gasto real observado ficou em cerca de 950 bilhões de reais. A diferença, então, entre o que se esperava para esse último ano e o que realmente foi gasto foi de 400 bilhões de reais. Só que esse efeito não pode ser todo atribuído à reforma. Parte dessa economia tem outras causas, como a Lei Antifraudes, aprovada também em 2019, e a ausência de reajuste do salário mínimo acima da inflação até 2023, que teve um impacto grande porque cerca de 2/3 dos benefícios são de um salário mínimo, correspondendo à metade do gasto previdenciário. Essa diferença de 400 bilhões de reais pode ser explicada também por medidas administrativas e até erros de estimativa no passado. Mas se o gasto com previdência cresceu menos depois da reforma, certamente continuamos falando de crise fiscal. O Brasil ainda parece longe de recuperar o grau de investimento e as finanças públicas estão sempre discutidas nos jornais. Se a economia da reforma da Previdência não reduziu o endividamento, para onde foi o dinheiro? A verdade é que muitos gastos públicos subiram nos últimos anos, e a resposta simples é que a economia da reforma virou novos gastos. Vamos então olhar as despesas do governo que mais cresceram nos últimos 5 anos. Conta comigo! 130 bilhões de reais, o aumento do gasto com Bolsa Família depois da reforma da Previdência. 65 bilhões, os novos gastos com precatórios. 60 bilhões, o aumento do dinheiro na saúde. Outras despesas que se destacam são gastos discricionários, o benefício de prestação continuada, BPC, e o Fundeb, da educação básica, além do piso da enfermagem. São todas despesas que aumentaram e, podemos dizer, aumentaram graças à reforma da Previdência. Mas mesmo com essa mudança na composição dos gastos, a Previdência continua sendo a maior despesa primária do governo federal. A reforma ajudou a reduzir o seu peso no orçamento, mas ele ainda é dominante. A Previdência sozinha ainda representa quase metade do orçamento primário. O crescimento do gasto previdenciário foi contido, mas não será revertido. E no longo prazo, a conta continua subindo com o envelhecimento da população. Essa discussão é oportuna para a gente conhecer como o orçamento do governo federal é dividido entre as áreas. O exercício legal é comparar não as mudanças em valores absolutos no orçamento, mas a mudança em termos relativos, proporcionais, nos últimos anos. Como mudou a composição da despesa do governo federal desde a reforma? Conta comigo. 42% é a fatia das despesas primárias que vai para a Previdência. Uma leve queda em relação aos 44% de 2019. 17% é a fatia que vai para o funcionalismo público, que era de 23% em 2019. 7,5% a fatia do Bolsa Família, o triplo do que era 5 anos atrás. Nos últimos anos, a dívida pública não foi estabilizada, mas um processo meio que invisível alterou a composição do orçamento. Além da reforma da Previdência, a pandemia de Covid-19 mudou bastante as prioridades. Dedicamos parcelas menores à Previdência e ao funcionalismo público e maiores ao combate à pobreza. Na verdade, estamos com as menores taxas de pobreza da história, e isso se deve em boa parte a essa mudança pouco percebida no direcionamento do gasto público. Os efeitos fiscais da reforma da Previdência ainda estão longe de acabar. Como as regras de transição foram planejadas para um impacto gradual, 3/4 daquela economia estimada para 10 anos ainda está por vir. Mas nem isso permite tranquilidade em relação ao futuro, porque, ainda bem, os brasileiros estão vivendo cada vez mais. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!